Uma pesquisa realizada pelo IBGE mostra que mais de 7 milhões de brasileiros realizam algum tipo de trabalho voluntário. Ainda de acordo com o estudo, o perfil dos voluntários no país é prioritariamente de mulheres, que dedicam seu tempo para fazer do mundo um lugar melhor. Para Lilene Rui, supervisora de inclusão social do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, o trabalho voluntário pode surgir como diferencial importante para os candidatos a uma vaga, já que também desperta características como tomada de decisão e melhora consideravelmente a capacidade de comunicação. Para entender como essa atividade funciona na prática, no desenvolvimento de crianças e adolescentes, fique ligado. Está no ar o Educação. Meus convidados são a gestora da Associação de Convivência Vila do Sol, Cristina Abdala, a professora de trabalho comunitário do ensino médio da escola OLM, Kátia Souza, e Gabriel Abreu, aluno do ensino médio que faz trabalho voluntário com idosos. Muito bem-vindos ao programa, esse tema tão gostoso da gente discutir. Cristine, qual a importância do trabalho voluntário, na tua opinião, que você vê lá na associação? Ele é absolutamente fundamental, né? Como se fosse o cimento que liga, né, os outros trabalhos, as outras funções, as profissões que estão lá. E assim, para quem recebe, né, que é muito o que a gente vê, né, os idosos, os familiares, os próprios funcionários, né, significa uma via de atenção, uma via de cuidado, uma via de que sabe, tem alguém que se importa comigo, tem um grupo, tem um projeto, tem alguém que está aqui por minha causa, né? Vale a pena estar aqui, eu vou me arrumar, eu vou ter para quem falar a minha história, e essa pessoa veio exclusivamente para mim é o grupo, para mim é a pessoa que está recebendo aquele voluntário, são os funcionários que muitas vezes recebem os benefícios desse voluntariado, é absolutamente fundamental, assim. Eu não vejo, e a Vila do Sol é um lugar que recebe muitos voluntários, né? Eu não vejo o trabalho que a gente faz lá sendo tão bacana, tão rico, sem a presença dos voluntários. E a gente tem uma longa história aí de voluntariado, de recebimento desses grupos de voluntários. Depois a gente vai falar melhor um pouquinho dessas outras iniciativas. E eu acho que é uma resposta que não dá para dar de uma vez só. Acho que ao longo de todo o programa a gente vai falar da importância do trabalho voluntário, especialmente na Vila do Sol, que foi a instituição que a gente trouxe para conversar. Como surgiu esse projeto? Quer dizer, a escola manda alunos para a Vila do Sol, isso a gente vai discutir mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas como surgiu a ideia da escola trabalhar, fazer um trabalho voluntário, pedir que os alunos façam um trabalho voluntário? É verdade. Em 2018, a nossa escola fez 20 anos e que tem o trabalho voluntário dentro da grade curricular. Não é uma opção fazer o trabalho voluntário, não é uma opção. Eles têm que fazer uma carga horária mínima de 100 horas de trabalho, né, trabalho voluntário em 4 anos. E aí a gente apresenta o trabalho voluntário, apresenta o voluntariado. O que é isso? O que é ser voluntário? Exatamente. Como escola, como educadora, dentro de uma escola confessionalmente católica, nós entendemos que não dá para falar de valores, né, falar do amor, da solidariedade, da fraternidade, sem a vivência, sem a prática. Então, perfeito. Então, quando eles chegam no 9º ano, eles são apresentados. E aí a gente convida, né, coordenadores de projetos sociais, instituições, para, né, apresentar. E aí o aluno ele vai escolher fazer aquilo que ele quiser fazer. Né? Ele pode ir para uma instituição com idosos, ele pode trabalhar num projeto social com portadores de deficiência, ele pode trabalhar num projeto social com basquete, por exemplo, né? O basquete que acolhe crianças de comunidades carentes. Então, ele pode trabalhar com animais, né? Legal, animais abandonados. Então, assim, ele vai descobrir dentro do que ele gosta de fazer... onde ele quer se doar. Exatamente. E isso é maravilhoso. Como o jovem
está aberto a fazer alguma coisa. Ele precisa ter a oportunidade de fazer. E eu acho que é uma questão de se conhecer também. Ele começa a se pesquisar, para onde eu tô, para onde eu vou? Né? Eu tô aberto aqui, que tipo de experiência que eu tô aberto? E aí eu queria saber do Gabriel, como é que foi essa escolha para você, Gabriel? Você escolheu a Vila do Sol, trabalhar com idosos. Como é que foi isso? Você viu lá a apresentação e aí como é que rolou essa escolha na sua cabeça? Bem, inicialmente a gente tinha várias opções, né? Como ela disse, eu podia ter escolhido para creche. Eu também, eventualmente, também fui para uma instituição que acolhe crianças com deficiência e eu ainda vou lá. Mas uma das principais razões para ir para a Vila do Sol é porque eu acho que eu sempre tive uma afeição por idosos e eu até tenho muita experiência com eles, porque em casa eu sempre tinha uma avó idosa e meu tio também tem deficiência. Eu imaginei que eu podia oferecer alguma coisa para aquele lugar. E aí, com o tempo, o que era antes só uma opção que eu ia me descobrir lá, eu acabei gostando do lugar, eu acabei ficando lá e vou lá até hoje. Já faz 1 ano e meio, enfim. Cara, e como é que são essas experiências? Você chega lá, como é que é? Me conta um dia na Vila do Sol, mais ou menos. Bem, muita gente acha que também trabalho voluntário é uma coisa muito física, assim, você pode carregar, tem coisa de construção de casa, mas a coisa da Vila do Sol é uma coisa muito mais do diálogo. Você conversa com os idosos, você tem que lidar de forma diferente com diferentes idosos, cada um tem suas prioridades, alguns são mais independentes, alguns são mais dependentes. Mas cada conversa é uma conversa única com o idoso. Cada um vai se referir a alguma coisa diferente, muitos vão falar da família e muitas vezes eu acabo ganhando experiência de falar com eles. Como eu já tinha dito, tem um idoso lá que participou da Segunda Guerra Mundial, que está lá tem muita experiência para dar. E aí eu aprendo muita coisa e eles também eles têm uma carência grande, né, por estar numa instituição fora da família. Então, muitos deles gostam de conversar e ficam conversando, se deixar 1 hora comigo. Então... E tu é bom de papo, que eu já reparei que eu já entrevistei várias pessoas aqui. Você tem essa coisa da comunicação, isso é muito legal. A supervisora, eu abri o programa falando isso, a supervisora do CIE diz essa capacidade de comunicação, que é super importante no dia a dia do trabalho, né? E tem isso, né? Tem o idoso, por exemplo, que você vai falar e que ele só responde igual criança. Como é que foi a aula? Ou como é que foi esse dia? Bom... E não sei o quê. E tem aquele idoso que fala muito. Você passa muito por isso, de ter esse jogo de cintura para saber falar com cada um. Quais são as estratégias que você usa para falar com aquele idoso que não fala? Bem, inicialmente é que assim, quando eu cheguei lá pela primeira vez e eu comecei a conhecer eles, muitas vezes eles que vinham para mim. Porque é uma coisa diferente. Você tem um jovem meado a todos esses idosos, assim. Então eles ficavam muito animados. Então eles que puxavam a conversa antes de mim. Mas legal. É claro que, eventualmente, vai acabando essa surpresa, né? E aí, o que eu faço, eu sento ao lado deles. Geralmente tem um filme passando lá na sala que eu fico com eles. E aí eu falo sobre o filme, falo se o dia tá muito quente, eu falo se o dia eu pergunto, né? E aí, uma coisa leva a outra e, eventualmente, eu tô descobrindo coisas sobre eles estão descobrindo coisas sobre mim e a gente tá tendo todo um diálogo em volta de qualquer assunto que eles queiram. Isso a gente oferecia como estratégia, né, para começar, para fazer esse encontro. Jogos, né? A gente disponibilizava jogos, tal, às vezes ajuda, às vezes funciona, mas, por exemplo, Gabriel, ele é essa pérola, né? Esse menino assim, super bacana, muito comunicativo. E acho que assim, já engrenou, né? O Gabriel, ele chega lá, as pessoas já querem, como ele falou, né? Tem 1 ano e meio, né? Ele tem uma relação, ele fez vínculo. Sim, exatamente. Com as pessoas, exatamente. né? Com o tempo, eu fui trazendo alguns amigos meus da escola, alguns que já estavam indo quando eu entrei também, e a gente decidiu fazer um jogo de bingo com eles, né? Então, ultimamente a gente não tem feito muito, porque tem menos gente indo, agora nas férias, inclusive. Mas a gente quer marcar de novo um bingo, a gente vai uma galera lá, traz um jogo, umas 5 pessoas, a gente organiza e... Como adora um bingo, né? Não, vamos. Sucesso, é um sucesso. Sim. O Gabriel falou, eu aprendi muita coisa. Queria que, enquanto eu estivesse conversando com elas, você fosse aí maquinando na sua cabecinha, tentando lembrar, que são muitas experiências, mas alguma coisa que tenha marcado você, uma aprendizagem, assim, de algo que eles tenham dito, que tenha marcado você, que você tenha parado para pensar, ou que você tenha falado, é mesmo. Enquanto isso, eu queria que vocês falassem para mim da importância de unir, né, a juventude com a pessoa idosa, com o idoso. Qual a importância disso na educação? Qual a importância disso que você vê no desenvolvimento dos próprios idosos lá no dia a dia deles e das crianças também?
Perfeito. Vou começar a falar, assim, a gente tem essas duas experiências que são muito, muito marcantes. A ULM, porque está com a gente aí por mais de 10 anos, né? É realmente a ideia do voluntariado e da ação social muito responsável, né? De continuidade, de ter um compromisso, né? De mão dupla, né? Como o Gabriel falou, ele vai falar mais para a gente aí. E do projeto de geração para geração, que também é um projeto que lida, né? Que veio a partir da educação. Então, assim, nos dois casos, fica muito claro o ganho de mão dupla, né? Por exemplo, no de geração para geração, que veio da Faculdade de Economia, são dois alunos, então, da Faculdade de Economia da UFRJ, que ganharam Prêmio Firjan, ganharam incubadora na COP, e a ideia era exatamente essa, não era assim, eu, jovem, vou lá ajudar, porque eles precisam de mim. O projeto já nasceu diferente, que é o olhar da ULM. Já nasceu diferente. Olha só, nós vamos lá porque nós precisamos um do outro, né? Isso que Gabriel fala de, eu encontrar uma pessoa que foi combatente na Segunda Guerra Mundial, isso é um ganho em si. Imagina. Nossa, né? Imagina. Não tem. E o projeto de geração para geração, a oferta era exatamente essa. Unir pares de universitários, estavam sendo universitários, com idosos que tivessem afinidades. Então, assim, os pares já eram formados não simplesmente por um encontro, mas que tivessem afinidades. Então, um exemplo, eu acho que te responde. A gente tinha um hóspede engenheiro aposentado, e tinha um menino formando em engenharia. Este menino se aconselhava para o mundo do trabalho, para o mundo da engenharia, com este hóspede idoso, engenheiro aposentado. Então, assim, era um aprendizado concreto. Sim, não era algo do nível do só emocional, que tem muito, se aprende demais. Ou só filosófico. Era assim, indicação, olha, vai procurar um amigo que ainda trabalha não sei aonde, porque eu acho que o seu perfil... E assim vai. Então, abre portas, abre portas. Abre portas. Né? Enquanto isso, abre portas concretamente, exatamente. Enquanto isso, este idoso estava ali, num lugar absolutamente reificado de importância. Sim, né? sim. E você falou, porque no início do programa você chegou a falar disso, né? Que eles se arrumam e tal. Mas eu queria aprofundar isso com você, quer dizer, estar nesse lugar de importância, que tem importância, que a sociedade indígena, né? Na tribo, a sociedade tribal, o mais velho é posto no lugar de destaque. Todo mundo escuta o que ele tem a dizer. Na nossa sociedade, infelizmente, ainda não, ele não serve para nada. Exatamente. Pelo amor de Deus, uma pessoa que atravessou a vida. Como, e a gente sabe como a vida que não tem nada para dar. Né? Como assim, né? Educacionalmente, na questão da educação mesmo, lá de sala de aula, de disciplina, como é que fica esse aluno que tem essa experiência? No nono ano, como eu falei, eles têm uma aula por semana de trabalho comunitário, que nós chamamos de community service na nossa escola, que eu faço essa função, né? Eles estão em sala de aula mesmo, é o momento em que a gente vai discutir, é o momento em que eu vou convidar, né, pessoas para fazer essa demonstração do que é o seu projeto. Então é um momento que eles têm de degustar e também de saber o que é. A gente vai trabalhar em cima também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que é justiça, né? Quais são a questão do direito. Eu quero então, voltar assim, a estudar. Mas olha, vale muito. É maravilhoso. Gostoso, né? E é importante que esses meninos precisam saber. Não é só aquele olhar, como a Cristine falou, o coitadinho, a criança pobre, coitadinha, o idoso, um coitadinho. Ninguém é coitadinho. É isso aí. Agora, nós podemos, eles que são jovens, que têm esse gás, a gente pode ser um agente de transformação. Então, a gente quer unir a solidariedade, né? A solidariedade, a fraternidade ao concreto, ao mão na massa. O que a gente pode fazer para transformar uma sociedade injusta, para transformar um olhar que é errado, né? Essa visão do coitado, em alguém que tem dignidade. Exatamente. E tem dignidade, sim. Exatamente. Onde é que está essa dignidade? Ela precisa ser resgatada. Então, assim, o voluntário para a nossa escola é aquela pessoa que quer dizer sim dentro desse olhar. O que é que eu posso fazer para ser um cidadão, mas não aquele cidadão passivo que vê as coisas acontecendo, que vê as coisas e que só reclama, senta e reclama. Exatamente. Né? Então, assim, os nossos alunos
eles não são carentes, a gente sabe disso, né? Então, assim, é aquele aluno que precisa ver o mundo. Mas Ele eu acho precisa que ver o essa mundo. experiência que você está falando aí, os professores em casa, pais estão assistindo, ela pode ser e ela deve ser multiplicada. Com certeza. Né? Com É uma certeza. reflexão, é um raciocínio que eu acho que a gente tem que aprofundar, que a gente tem que ampliar. Sim, porque sim. essa é a construção verdadeira da sociedade. Exatamente. E não apenas preparar o aluno para fazer Enem. E não só um sonho, e não é só um sonho, né? De ver uma sociedade mais justa. Quando a gente fala isso, fica muito assim no âmbito filosófico, né? Como se não fosse possível. É possível, sabe? Mas é preciso a gente sair da zona de conforto. Todo mundo hoje fala de sair da zona de conforto. Sim. O que significa isso? Botar esses meninos para trabalhar. E como eles aprendem e como eles conseguem perceber que estão gostando. Exatamente. Sabe? Isso que é o mais interessante. Isso é muito legal, E depois né? eles dizem assim, nossa, Miss Souza, cara, eu nunca imaginei que fosse tão legal. Sabe? Então, Parte da rotina. Não é? Fazer então o bem segura é tão aí, legal. Miss Souza. Aqui eu quero saber de alguma história que tenha realmente, que você lembra agora, igual eu pedi pro Nossa. Gabriel fazer, que agora eu vou pro Gabriel. Ok. Você lembrar aí de alguma história bacana, que Tá tenha bom. transformado a vida de algum aluno. Gabriel, fala aí, que você lembrou de alguma... Eu lembrei, né? Porque eu tive várias experiências, mas uma que me leva, que eu me lembro muito, né? É que você falou, né? Que eles atravessam a vida, eles passam por muita coisa, eles têm muita experiência para dar. E o que eu aprendi, uma coisa que eu aprendi é que muitas vezes você passa por problemas na vida, ainda mais eles que estão numa instituição, muitos deles não querem instalar, isso é uma verdade, mas eles acabam aceitando isso. E o que eles me explicaram é que não tem como você voltar no passado. Mas o que você pode fazer é fazer um futuro melhor. É uma frase até meio... todo mundo fala isso, mas isso é o que a gente põe em prática no voluntariado. Já tem problemas. A gente não pode voltar no passado e tirar esses problemas. Mas a gente tem como trabalhar em cima deles e melhorar. Muitos desses idosos, eles não podem voltar no passado e consertar os erros que eles passaram na vida, mas eles podem sim continuar vivendo e continuar melhorando a vida deles. Fazendo amizades com pessoas Sim, como exatamente. você. Passando a Oportunidade experiência- de novos encontros, né? Passando a experiência deles para pessoas mais jovens. Quantos anos você tem? Eu 15. Caramba, com 15 anos já ter essa noção, Não é? né? Já viver isso. Porque uma coisa é alguém te dizer, como você falou, isso todo mundo fala. Não sei se já aconteceu com vocês. Todo mundo fala, mas quando você vive, aí que você entende, caramba, é a isso sua mesmo. experiência, É a né? sua. Não tem Não é preço. contada, exatamente. E aí tem parece que preço. a ficha caiu, né? A ficha caiu, eu consegui introspectar e agora sim houve uma mudança. Exatamente. Como a Kátia diferente. falou, né? É se expor, né? Eles estão expostos a alguma realidade que é diferente da deles e aí a ficha cai. Aí você é sensibilizado, né? E é o que o Gabriel falou. Ele já está lá 1 ano e meio, né? Às vezes é para fazer um tempo, quando eles vêm, eles já estão indo, porque entra na rotina. Virou porque parte da rotina. faz parte da sua vida, né? É possível, né, que essa doação e recepção de tempo, de carinho, de experiência é parte da vida. Né? Sim, sim. Nós temos uma aluna, Juliana Souza. Finalzinho do ano passado, antes das aulas terminarem, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante e muito verdadeiro. Ela disse que se não fosse pelo trabalho comunitário da escola, talvez ela nunca tivesse despertado, talvez ela nunca se visse na situação de brincar com uma criança de uma comunidade carente, por exemplo. Ela falou, mas eu acho que não porque eu não quisesse, mas talvez eu nunca assim, me despertasse de procurar uma instituição, procurar um projeto. Eu talvez não tivesse essa iniciativa, não porque eu não quisesse, talvez porque outras coisas seriam prioritárias na minha vida, né? Mas a escola me faz me sentar com uma criança lá da comunidade, uma criança pobre, brincar com ela, abraçar, fazer carinho e brincar com ela. Isso eu agradeço à escola, porque talvez eu não fizesse por mim mesma. Sabe? Isso é fantástico, Isso é educação. E acaba educando a família. Exatamente. Também. Então, como escola católica, que valores nós queremos incutir no nosso aluno?
Nós não queremos aquele aluno, né, que reza e que sabe o nome de todos os santos. Sabe o terço aquela todo. coisa, que reza o terço como ninguém, mas que não está nem aí para o sofrimento alheio, que não está nem aí para uma construção. Que a prática do terço não aconteça, exatamente, né? para a construção de um mundo mais fraterno, mais humano, mais igualitário. É isso que a gente quer. Essa é a verdadeira prática da religião, que se transforma em valores, mas em valores concretos. Perfeito. Eu gravei há pouco tempo um documentário sobre crianças com necessidades especiais e falando da importância dessas crianças estarem nas turmas regulares. E eu entrevistei a presidente, foi ex-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos e ela é uma representante internacional dessa associação. E ela disse que é super importante o contato com a diversidade. O contato com a diversidade, porque o que acontece? O profissional que se quer hoje, o profissional do futuro, é um profissional que tem habilidade de comunicação, de lidar com diferentes tipos de pessoas. E as empresas cada vez mais querem pessoas diferentes para formular os seus produtos. Um exemplo rápido é a Apple, que já tinha uma pessoa com deficiência lá no seu staff, no início, e, portanto, os produtos da Apple são instintivos, que acabam servindo para quem não tem deficiência. Então, quanto mais diversidade você tiver na tua equipe, melhor o teu produto porque ele abrange mais pessoas, mais públicos. Nesse sentido, você tem que ser uma pessoa que, se a sua equipe é diversificada, que você saiba se comunicar com todo mundo da sua equipe. Então, é super importante isso. Nossa. Agora, nas disciplinas em sala de aula, há alguma mudança desse aluno que já tem uma experiência mais, vamos dizer assim, robusta, já está há 1 ano, 2 anos, há uma diferença para aquele aluno que está começando? Eu acho Isso que fica nítido em sala de aula? Eu acho que em termos de maturidade, você está falando dessa questão, né, de você ficar... acho que o amadurecimento, ele traz um pouco isso, um pouco do jogo de cintura. Né? E o voluntário, ele, querendo ou não, ele acaba descobrindo isso. Né? Ele tem uma situação ali, que não é a situação que ele vive, mas que ele tem que dar conta. E cada dia é um dia novo. Cada dia é um dia novo. Fala, um dia cada chega, criança, tá assim, exatamente. né? Cada criança é uma criança nova. Cada adolescente com quem ele, né, vai se relacionar é uma pessoa nova, é um universo, é um tesouro, é um mistério. Então, acho que quanto mais ele vai mergulhando no voluntariado, quanto mais ele vai crescendo, mais a vida dele vai tomando uma forma diferente, sabe? Sim. E o voluntário tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, a alegria. O voluntariado traz isso, né? De você terminar de fazer seu trabalho, ir embora, você dá tchau para as crianças, você dá tchau às crianças, os idosos, não importa quem seja, mas aquele que recebeu, aquele sorriso, aquele olhar, faz uma diferença. E essa diferença, ela se estende em todos os lugares, na sala de aula, na família, né, no grupo de amigos. O voluntariado traz isso, traz uma alegria. Ele contagia, né? Exatamente. Preenche. Ele se preenche e ele consegue preencher o outro. Isso é muito interessante. O voluntariado, ele não faz com que a pessoa veja a vida da mesma forma. Gente, eu estou com 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria que Gabriel falasse alguma coisa. O que você, como você vê o Gabriel de antes desse trabalho e o Gabriel de agora? E o que você diria para o pessoal que está em casa, aí para os pais assistindo, o que você diria em relação ao trabalho voluntário? Eu acho que o trabalho voluntário me ensinou é o que ela falou. Se eu não tivesse essa iniciativa da escola, eu nunca teria começado. Eu não teria... Não porque eu não gostaria, mas eu acho que eu teria outras prioridades em mente. O que o trabalho voluntário me levou a fazer é que eu fui descobrindo outras partes da vida. Assim, eu fui para uma instituição com crianças deficientes, eu fui fazendo coisas diferentes. E eu acho que o que o trabalho voluntário me levou a descobrir coisas novas, em geral. Não só ganhando experiência, mas de uma forma muito mais vaga, eu fui simplesmente descobrindo o mundo. Então... o que eu gostaria de dizer para o pessoal de casa é que só toma iniciativa, vai e faz, mesmo sem... Só faz, não precisa ser só no trabalho voluntário, mas em algo que você queira ou tem intenção de fazer, só faça.
Experimente. Experimente. Essa é a mensagem. Tá certo, gente. Muitíssimo obrigada pela participação no programa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo trabalho. Nossa, estou encantada aqui. Mas o nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Prefiro as linhas tortas como um deus. Em menino, sonhava em ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu vi o velho farmacêutico de tarde a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque-ploque, toque-ploque, ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto da perna torta, subindo a ladeira do beco, toque-ploque, toque-ploque. Eu seria um destaque. A própria sagração do eu. Manuel de Barros. Meu quintal é maior que o mundo.